Olá, eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 22, do verso 15 ao verso 18. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente, o arrasta. Diziam a Deus: retira-te de nós. E o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Amém. Aqui ele recorda um pouco a história, a tradição, e fala de homens ímpios que, mesmo sendo abençoados por Deus, eles negavam a Deus, ou diminuíam o poder de Deus, relegavam Deus a um segundo plano, proclamando a suposta imobilidade de Deus ou a incapacidade de Deus, que pode fazer-nos o Todo-Poderoso, ou seja, a ironia, se ele é todo-poderoso, por que ele não poderia fazer alguma coisa? E aqui ele fala das consequências desses homens que passaram rapidamente e colheram os frutos de seus pecados. E ele conclui: longe de mim o conselho dos perversos. É claro que o problema que ele faz é querer aplicar isso a Jó, o que não ocorre. Mas o que ele está falando é correto biblicamente. Meus irmãos, a tradição que envolve uma herança intelectual, espiritual e moral, ela não é má nem boa. Nós temos que analisar sempre que tradição é essa. Os nossos pais podem ter sido magníficos e deixado maus exemplos. E eles podem também ter nos deixado bons exemplos, como a avó e a mãe de Timóteo. Nós temos que analisar caso após caso. A história é da mesma forma. Os grandes personagens históricos que nós respeitamos cometeram erros. E às vezes personagens mesquinhos, medonhos, fizeram algo que nos faz repensar uma série de coisas e que podemos aprender até mesmo positivamente com eles. Então nós temos que avaliar cada coisa. Quando nós consultamos a nossa tradição, a nossa história, de certa forma nós estamos buscando conselhos. Esses conselhos não são apenas com os nossos pares, com as pessoas que conhecemos. Isso pode ser um conselho na história, na tradição, na herança intelectual, espiritual e moral que recebemos. Buscar conselhos é uma coisa muito boa. A sabedoria muitas vezes está na multidão de conselhos. A questão sempre fundamental é aonde vamos buscar conselhos. E que conselhos nós tomamos como certo? Primeira coisa é onde. Em geral, nós buscamos conselhos naqueles que cremos que vão ratificar, ou seja, vão confirmar a nossa inclinação, o nosso desejo. E é por isso que quando a gente pensa que alguém vai dizer algo oposto ao que a gente gostaria de ouvir, você nem vai lá, não quer nem saber de ouvir, e já até alega, eu já sei o que ele vai dizer. Bom, se você já sabe o que ele vai dizer, significa, então, que você não quer ouvir aquele tipo de conselho, porque você já o eliminou previamente. Então, onde vamos buscar conselhos? E depois, que tipo de conselho? Pessoas boas, bem intencionadas, se enganam, se equivocam, elas não têm a dimensão clara do problema ou da questão que estamos tratando. Além do mais, são pessoas finitas, como nós, limitadas. Então, há equívocos e enganos, e é por isso que quem aconselha não manda o outro fazer alguma coisa. Ele, no máximo, diz que ele, se estivesse naquela situação,
faria daquela forma. Mas o grande consolo e conforto que temos é que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro. A palavra de Deus é chamada de conselho, instrução, lei, mandamento, preceitos, são alguns dos nomes aplicados à palavra. Então nós temos que aprender a buscar conselhos em Deus, na sua palavra. Isso elimina o fato de repartirmos com nossos irmãos na fé, de conversarmos com eles, trocar ideias a respeito, buscando a compreensão mais clara de como a palavra de Deus nos fala nestas circunstâncias. Mas aqui, a questão ele faz é outra. É longe de mim o conselho dos perversos. Não sigamos os conselhos dos perversos, que muitas vezes se mostram muito mais agradáveis, mais fascinantes, nos fala muito mais ao nosso coração impiedoso, muitas vezes voluntarioso, para mostrar a nossa força, a nossa capacidade, a nossa independência. E foi assim que o reino de Israel foi dividido por causa do conselho de jovens que aconselham ao rei a agir com mais rigor. É preciso, então, busquemos conselhos na palavra, busquemos com nossos irmãos, mas não sigamos os conselhos dos perversos. Submetamos isso à palavra de Deus. Quem é o seu conselheiro? Quem é que o estimula a fazer o que faz? Quais são as suas motivações? Onde você tem ido buscar conselhos? Pense nisso. Que Deus o abençoe, que Deus o instrua, que Deus o aconselhe. Amém.